Paz do Senhor, meus irmãos. Eu peço licença para utilizar-me da tribuna aqui com os ilustres e nobres obreiros do Senhor, a qual eu tenho grande respeito, e muitos aqui contam também com o meu carinho e com a minha admiração. Antes de eu ministrar a palavra do Senhor, eu quero ler alguns versículos na palavra de Deus, na primeira carta endereçada aos Coríntios, capítulo de número 2, o verso 14, 15 e 16. E na sequência, a irmã Maju e a irmã Jaiane estarão fazendo uma representação aqui. 1 Coríntios 2, 14 ao 16, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Vamos entender o que é ideologia de gênero? Esse é um assunto que veio em pauta, agora até no Plano Nacional de Educação, e para muita gente desconhece ou ouviu falar, mas não sabe o que é. A ideologia de gênero ou identidade de gênero, dizem os teólogos que as pessoas elas nascem com o sexo biológico, mas elas não precisam ser exatamente como elas nasceram. Então, cada um é responsável por construir sua identidade, incluindo a escolha do gênero. Então, em palavras práticas, pastor, eu não consigo ficar parada, tá? Então, eu vou sair da câmera várias vezes, tá, Ednei? Mas você me perdoe. Então, isso quer dizer o seguinte: eu nasci mulher, biologicamente, mas se eu quiser ser um homem, eu adoto personalidade de homem. Eu começo a me vestir como homem, e vice-versa. Os homens se transvestem. Então, isso que é ideologia de gênero. É como se o seu sexo biológico não definisse quem você é. Enquanto há essa teoria perambulando por aí, está tudo bem, mas essa teoria começou a querer ser implantada nos colégios, afetando nossos filhos, que estudam em colégio público e também em colégios particulares, porque não está isento, tá? E qual que é a origem dessa teoria? Na década de 70, um movimento filosófico liderado por Friedrich Engels descrevia o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher como o primeiro modelo opressor do homem sobre a mulher. Então, o casamento era fria para esse cidadão, porque a mulher passava a ser escrava do lar, segundo o conceito dele. E pasmem, diz que o cristianismo também é uma forma de escravidão, de opressão contra as mulheres. Porque aí nós vivemos para a casa, para o marido e para os filhos e para a igreja. Vê se não é algo diabólico. Ganhou o apoio das feministas, que começaram a exercer forte pressão na tentativa de igualitar direitos entre os sexos. No entanto, este movimento passou a exigir a quebra do modelo tradicional de família, o desvencilhamento da maternidade à mulher e a liberação sexual, ou seja, a promiscuidade. Então, tanto o machismo é prejudicial. Quem que quer lidar com um homem machista? Como o feminismo é prejudicial, irmão. Porque Deus criou o homem e a mulher para ser complementares e não para ser rivais. Então, as feministas, elas estabelecem uma rivalidade com os homens. E por que eu quero ser igual ao homem, se Deus me fez diferente? Então, nós estamos numa sociedade que está adotando alguns modelos. E nós vemos pelas Escrituras que nós somos diferentes em vários aspectos. Essa ideologia de gênero, ela não é científica. Por quê? Para ser científica, ela tem que ser comprovada pela experiência. E a experiência que foi feita fracassou, que eu quero ler aqui. Entra em cena uma família, chamada família Heimer. As professoras, psicólogas, estão antenadas com esse assunto. O Juninho vai colocar para mim a imagem. Juninho, põe para mim aí a imagem dessa família, por gentileza. Vai ouvindo.
Em 22 de agosto de 1965, a família Heimer deu à luz a gêmeos idênticos. Uma família tradicional como qualquer uma de nós, e foram presenteados com a vinda de 2 meninos, o Bruce e o Brian. Eles nasceram em Winnipeg, Canadá, acho que é assim que se lê. No entanto, o Bruce foi vítima de um erro médico aos 7 meses de vida. Os gêmeos tinham fimose e precisavam de uma cirurgia para corrigir esse probleminha. Por negligência médica, o órgão genital do Bruce foi queimado pelo cauterizador, então foi inutilizado, ficou irremediavelmente comprometido. Por causa disso, os pais procuraram o Dr. John Money, grave esse nome, John Money, considerado o fundador da ideologia de gênero. Ele se considerava pioneiro na área de mudança de sexo e um dos principais a diferenciar sexo e gênero. Sua ideia era que a cultura e a educação poderiam levar um indivíduo de forma diferente daquela imposta pelo Criador ou pela natureza. Ele defendia que as pessoas poderiam mudar de gênero com cirurgias, tratamentos hormonais e reeducação social e cultural. Foi ele quem abriu a primeira clínica do mundo dedicada à reconfiguração sexual das pessoas. Então essa família, os pais do Brian e do Bruce, o procuraram para receber ajuda. E ele sugeriu que fizessem a reconfiguração sexual da criança que tinha apenas 2 anos de idade. A família aceitou a sugestão do Dr. Money. E o primeiro passo foi mudar o nome do Bruce para Brenda, tá? Como ele não poderia utilizar o órgão sexual, seria então melhor criá-lo como uma menina, segundo o conceito deles. Então ele recebeu tratamento hormonal, roupas e brinquedos e educação feminina. Deram boneca para ele, colocaram vestidinho nele. Em julho de 67, o Dr. Money reconstruiu nele um órgão feminino. Aos 2 anos de idade, ele tinha o corpo construído como se fosse de uma menina. O Dr. Money lançou o livro Homem e Mulher, Garota e Garota, em 1972. Ele expôs os resultados da mudança feita em Bruce como um sucesso, confirmando a ideologia de gênero. Ele se apresentou como aquele que criou uma identidade feminina em um bebê que havia nascido homem. Ele considerou esse experimento a prova definitiva de que ninguém nasce homem ou mulher, mas torna-se. Por essa razão, alcançou aplausos do mundo acadêmico e sua pesquisa foi difundida. Especialmente os setores progressistas, feministas e homossexuais gostaram dos resultados. Era o que eles queriam. Era proposto até levar as conclusões do Dr. Money sobre o que é ideologia de gênero para as escolas. O projeto é antigo. O que ele não contou foi como terminou a vida das crianças que ele usou de propaganda. O experimento foi um sucesso ou não? Não. O Dr. Money mentiu em suas publicações. Brenda não se comportava como uma menina, mas sim como um menino. Ele sentia-se desconfortável usando roupas femininas e constantemente queria brincar com os brinquedos do irmão. Sua voz mantinha-se masculina e ele urinava de pé. Com o passar do tempo, ele percebia que havia algo errado com ele mesmo, uma crise de identidade. Vai vendo. Os encontros com o Dr. Money continuavam e tornavam-se cada vez mais invasivos. Ele adotava um linguajar sexualmente explícito, usava imagens pornográficas e simulava relações sexuais. Forçava os gêmeos a se despir e comparar os corpos um do outro. Chegou até mesmo a aconselhar os pais a praticar nudismo em casa e em clubes de naturismo. Um abismo, como o pastor falou, um abismo. Vai vendo. Aos 12 anos, Bruce recebeu muitas medicações hormonais para ser mais feminino.
Porém, ele rejeitava a medicação e tentava disfarçar os quadris e os seios crescendo. Em 1978, Bruce foi forçado a se encontrar com um transexual. Vai vendo. Neste estágio, ele já sofria surtos de pânico, ansiedade e apresentava indícios suicidas. Ele ameaçou se matar caso fosse forçado a encontrar-se com o Dr. Money mais uma vez. Finalmente, contaram a ele o que havia acontecido. Quando os pais lhe contaram a verdade, Bruce decidiu reverter tudo o que havia sido feito e voltar a ser homem. Em 1980, o ano que eu nasci, ele começou uma nova vida como David. Casou-se e adotou filhos. Porém, em maio de 2004, apesar da nova vida, David suicidou-se com um tiro na cabeça enquanto dirigia, após o seu irmão também ter morrido por uma mistura letal de antidepressivos e álcool. Então, mesmo com essa tragédia familiar, os estudos do Dr. Money continuam sendo considerados e querem promover, e é promovido hoje por políticos, é promovido por professores e influenciadores da sociedade. E às vezes a gente pensa que está longe de nós. Mas vamos falar um pouquinho das nossas diferenças? A Bíblia destaca o fato de que o homem e a mulher é diferente desde o nascimento. Em Levítico 12, do 2 ao 5, nós vemos que quando nascia um menino, o período de purificação da mulher era de 40 dias. Hoje as mulheres já não observam mais isso, viu, pastor? Mas os homens, se tirar um dente, eles fazem 40 dias de dieta, pode ficar tranquilo, viu? Não? Menos, né? Porque segundo o pastor Isaías de Oliveira, que eu gosto muito, ele diz que os homens foram feitos de barro, Miqueias. E se colocar vocês na água, vocês derretem. E nós, mulheres, fomos feitos do osso. Por isso que em alguns aspectos nós somos mais resistentes. Fazemos uma cesárea, 2 dias depois nós já estamos pela casa, varrendo, fazendo comida, né? Se fosse uma menina, no período levítico, no período de Israel, se fosse uma menina, 80 dias de repouso. Olha o cuidado do Senhor para conosco, recuperação da mulher e cuidado com a menina, porque nós, irmãos, nós exigimos mais tempo mesmo. Dá glória a Deus por isso. Pastor Antônio Gilberto, ele diz que nós somos diferentes no sentido morfológico, que são as diferenças anatômicas, né? Obviamente, o homem não tem seios. O homem não tem quadril, né? Também nós somos diferentes no sentido biológico, que são as diferenças bioquímicas, hormônio, temperatura do corpo, músculo, porque nós mulheres somos mais resistentes para perder a gordura, irmã Damiana, e os homens não. O camarada começa a fazer academia, com 3 meses ele está lá forte, e a coitada da mulher está se matando lá e a gordura continua firme e forte lá. Sentido fisiológico, as diferenças funcionais, a voz. Embora a minha voz seja grossa, eu sou muito feminina. E eu sei que tem muitos homens que têm a voz fina. Nós trabalhamos com uma pessoa que tem a voz fina e de vez em quando a gente fala, bem, engrossa essa voz, rapaz. Né? Porque parece que se exige do homem uma voz imperativa. Os caracteres sexuais primários e os secundários. Mulher tem útero, homem tem próstata, enfim. E o sentido psicológico, que é a diferença emocional entre homem e mulher. Então, o homem, biologicamente, ele é mais biológico do que afetivo. E nós, mulheres, somos mais afetivas do que biológico. Pastor Josué Gonçalves, ele conta um episódio de como que o homem é um ser biológico. Ele conta que uma determinada pessoa falecera, e o casal foi no velório. Quando chegam em casa,
a esposa vai se despir, tirar a roupa do luto. E o marido já se acende, porque é natural do homem, ele é biológico. E quando ele vem para o lado dela, fala, você é louco, nós acabamos de sair do velório. Não, mas o velório já foi, já foi. Porque ele é uma pessoa biológica, e a mulher, o sentimento dela ainda está lá. Não apagou ainda. Tá? Basicamente, o homem é mais racional, e nós, mais intuitiva. Nós temos um sexto sentido, Cláudia. E quando a gente fala que vai chover, porque vai chover mesmo. Escutem a voz da mãe, tá? A irmã Adenir já falou aqui a respeito dos cromossomos, que são diferentes, a força física. O homem vê sinoticamente, quer dizer, em conjunto. A mulher vê os detalhes. Eu me lembro uma certa vez que uma irmã convidou o meu pai para ir ver um carro que ela estava interessada em comprar. E o meu pai perguntou para ela, a senhora já pediu para vir um mecânico para olhar o carro? Ela falou assim, mas eu gostei tanto do carpete. Mulheres, nós. E tem coisa mais feminina do que ter uma coleção de bolsas, irmanice? Não tem, né, irmanice? Tem coisa mais feminina de que termos uma coleção de sapatos? Porque o homem... Irmão, basicamente o homem só precisa de 2 sapatos. É um para trabalhar, outro para vir para a igreja. É ou não é? Pela lógica é essa, né, irmão Eliseu? Agora, nós mulheres, não, nós precisamos de vários, porque a gente pode precisar. Homem compra porque precisa, nós compramos porque podemos precisar. Para combinar com a blusa vermelha que eu ainda vou comprar, eu já compro um sapato vermelho, né, Michele? E assim por diante. Então, essas diferenciações nos fazem seres complementares e não rivais, como querem as feministas. Quer ver um direito que nós conquistamos, irmãs? Nós podemos dar mancada no trânsito. Podemos, porque quando a gente dá uma mancada no trânsito, um homem grita assim, só podia ser uma mulher, tá vendo? É um direito outorgado a nós. Vocês, homens, não podem errar de forma alguma. O Davi está gostando. E eu, de vez em quando eu acerto a baliza, eu falo assim, nossa, se meu pai estivesse aqui, ele ia sentir orgulho de mim. Mas quando eu erro, eu falo, ainda bem que meu pai não está aqui, porque ele ia sentir vergonha. Esses aspectos, foi o Senhor quem criou. E casamento é uma bênção. Vamos falar do casamento? Vamos? Tem gente que quer casar só para se vestir de noiva. Não, essa não é a motivação. E disse o Senhor Deus, não é bom, Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Nós fomos criadas com um propósito específico, e dizem as feministas que a mulher, ela está no modelo opressor de casamento, porque nós temos que ser submissas. Só que ser submissa é estar sob uma missão, irmão. Então, quando Deus nos criou com o propósito de ajudar. E não é para qualquer um, senão ele teria criado um outro ser, mas ele criou a mulher, ele criou nós. Criou com propósitos, criou com cuidado, criou com carinho, criou com amor e com particularidades, irmãos, que só nós possuímos. Então, de forma alguma, aceite que alguém deprecie você por ser mulher. E da mesma forma os homens. Jamais aceite que alguém te deprecie por você ser homem. Porque foi Deus quem criou. E a palavra do Senhor nos diz que Ele criou a sua imagem e semelhança. Criou com amor, criou com carinho, não criou a rivalidade, não. Ele foi lá e pôs a mão. Há um cuidado. Quais as consequências da ideologia de gênero? Ela tem várias, tá? Primeiro é para criar confusão. Porque se Deus criou o macho e a fêmea, criou o homem e a mulher, não tem um ser intermediário, como querem aí o LGBT e mais. Então,
Porém, eles dão pelo menos 30 tipos de classificação entre um homem e uma mulher. Diz que tem homossexual, bissexual, pansexual, o culto hoje está um estouro, transexual, metrosexual. Irmão, nós não vamos falar tudo aqui porque não dá. Mas o que leva uma pessoa a se tornar homossexual? Porque antes, parecia que era uma coisa bem distante das famílias. Hoje não. Hoje no ambiente de trabalho tem homossexual, na faculdade, nos colégios, e tem adolescente, eu estou no meio das adolescentes aqui, elas dizem, elas contam, que as meninas da idade delas são bissexuais, gosta de menino e de menina, e nem sabe, irmão, está no meio do movimento lá e nem sabe. Mas o que leva uma pessoa a se tornar homossexual? Porque biologicamente ele não nasce homossexual. Pastor Antônio Gilberto, que além de pastor também era psicólogo, descreve que um ambiente depravado e promíscuo pode influenciar a criança a se tornar um homossexual. O consentimento do responsável, a falsa necessidade de meio de vida, a má formação da personalidade na infância. Exemplo, a mãe é severa e o pai é mole. E eu ouvi o reverendo Nicodemos dizendo, inclusive pastor, vai uma dica aí, para se dar ensino para os jovens a ser homem, porque está faltando homem dentro da igreja. Não estou dizendo macho, mas eu estou dizendo que aquele que fala e faz, aquele que promete e cumpre, aquele que compra e paga, homem. Porque hoje nós temos uma geração, irmãos, de meninos. O cara tem 40 anos, mas não cresceu ainda. Ele se comporta como um garoto solteiro. E quando nós temos crianças querendo namorar, menininho de 17, 18 anos, que tem que pedir dinheiro para a mãe para comprar um lanche e quer namorar, e os pais aprovam. Ah, irmão, você não vai namorar escondido. Para, irmão, seja homem lá na sua casa, a autoridade está sob a sua mão, e é de você que Deus vai cobrar. Nós mulheres precisamos ser mulheres de Deus, há um padrão estabelecido, Provérbios 31. Meu marido não vai andar de qualquer jeito não. Hoje eu li um texto que a pessoa escreveu lá, que se o marido dela andar amarrotado, não é responsabilidade dela, é sua sim, irmã. Porque o perfil da mulher virtuosa diz que o marido dela é conhecido nas portas da cidade, no meio dos anciãos. Então se ele está amarrotado é porque você não está cuidando e não tem competência para isso. E se fosse para ele andar amarrotado, ele fica sozinho. Para que ele vai querer uma esposa? Então nós precisamos desse perfil muito bem estabelecido. Homem sendo homem, e mulher sendo mulher, e mulher virtuosa, não é qualquer uma. Mimo em demasia também leva uma criança a se tornar homossexual. O pai e a mãe não têm uma boa relação, e aí quando o pai corrige, a mãe vai lá e cobre de mimo. Vem cá, bebê da mamãe. Vai dar problema. Um roubando a autoridade do outro. Não coloque filho como escudo. Não coloque filho como instrumento seu de defesa. A sua relação com o seu marido é com o seu marido. Com os seus filhos é outra coisa. Não mistura uma coisa com a outra. E esse mimo em demasia, ou a energia demasiada, é muito rígido. Porque não vai, porque não pode, porque não quer. Irmão, seja também maleável, equilibrado. Como nós dissemos aqui, o homem espiritual discerne tudo. Sabe o que pode e o que não pode. Educação mal orientada. Nós colocamos um menino num ambiente que só tem menina, só tem boneca. Roupas, atividades do sexo oposto. E tem pai e mãe que não corrige. Então você é responsável pela formação do caráter, da personalidade do seu filho ou da sua filha. Meninas que são criadas em ambiente de moleque, o que vai acontecer? Ela não vai querer usar um vestido.
Tem coisa mais feminina do que um vestido? Hein, Dani? Você que pode falar isso com propriedade. E quem discorda de mim, no próximo casamento que você for madrinha, vai de calça. Porque não tem, irmão, uma coisa mais feminina do que a forma da mulher se vestir, a forma dela falar, a forma até dela cuidar. Esse dia eu estava falando para minha mãe a respeito da gente fazer uma comida. Eu sei, tem exceções, não estou aqui generalizando. Mas a mulher, ela vai lá refogar o arroz e ela não consegue, ela não derruba um grão. O homem refoga um arroz e consegue derrubar, irmão Miquel. Vai tirar uma concha de feijão, consegue melar o fogão? Deixa para lá. Como diz o pastor. Como eu disse, as consequências da ideologia de gênero. Causa confusão. Então, camarada, hoje ele é bissexual. Amanhã ele resolve ser transexual. E depois ele resolve ser outra coisa. Metrosexual. Confusão. Para com isso, abandona isso aí. Deus te quer homem. Te fez biologicamente homem. Aceite. Porque, como disse o tema, Deus não erra. A segunda consequência da ideologia de gênero: faz oposição ao Criador. Irmão, faço minhas palavras do sacerdote Eli, quando ele vai aconselhar os seus filhos. Meus filhos, se vocês tiverem algum pleito com algum homem, vai ter um juiz para poder julgar a causa. Mas se vocês pegarem um pleito com Deus, quem que vai julgar? Negócio complica. Deus resolveu o problema da solução criando Eva, não foi o Ivo. E determinou que, portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. No Antigo Testamento, vamos pegar lá? Pega aí comigo. Levítico 20, 13. Estou quase pedindo para o irmão Janilton ler também, ó, pastor. Levítico 20, 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Aí os desavisados dirão assim para mim: mas isso é no Antigo Testamento. Mas o Deus do Antigo é o Deus do Novo, e Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele não gostava e não aceitava lá atrás, Ele não vai passar a aceitar agora porque é você. Mesmo porque Deus não tem filhos preferidos. Já foi pregado isso. Mas vamos para o Novo Testamento. Apocalipse 22, 15. Ou 21, 8. Qualquer um dos dois. 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então o mesmo Deus de amor que diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, é o mesmo que sentencia que ficarão de fora os abomináveis. E nós acabamos de ler em Levítico que deitar um homem com outro homem como se fosse uma mulher é abominação, e uma mulher se deitar com outra mulher como se fosse homem também é abominação. E o pastor Antônio Gilberto também diz que a descrição, os cães, se referem a todas as pessoas que cometem coisas abomináveis diante do Senhor. Vai ficar de fora, irmão. Vai ficar de fora. Outra consequência, desconstrói o parâmetro do certo e do errado, porque tudo é permitido. A ideologia de gênero quer implantar nos colégios um banheiro unissex.
E eu ouvi alguém dizendo, falou assim, não, mas vai ter 3 banheiros. Um masculino, um feminino e um unissex. Irmão, pega aqui o irmão Eliel, que tem filhos em idade escolar. A menininha dele não vai ter curiosidade de entrar lá no banheiro unissex. Aí entra um marmanjão lá, a menina está lá, o que vai acontecer, irmão? No meu tempo de colégio, que nem faz tanto tempo assim, foi num dia desses, os alunos iam para o banheiro para fumar cigarro, porque não podia, dentro do colégio não podia. Então eles iam lá às escondidas e fumavam. Nos dias de hoje, eles também vão para o banheiro, mas é para traficar. O negócio está evoluindo. E do jeito que está indo aí, irmão, não abra os seus olhos não vigia não para você ver, querido. Porque a ideia é que tudo é permitido. Não vai dar para mim falar sobre tudo. Mas qual que é a ideia da ideologia de gênero? Ser feliz. Você pode tudo porque você vai ser feliz. O que importa é ser feliz. Mas nós temos uma receita bíblica para a felicidade, irmão. E essa aqui é atual. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Irmão, a receita da felicidade e do sucesso está aqui. É se enquadrar no plano do Senhor, porque a sua vontade é perfeita, boa e agradável. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não coloquei o vídeo da Brenda, mas eu quero pedir para o Dinei soltar para mim. Solta para mim. Porque aí eu quero finalizar aqui. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. I'd never go back to that. It didn't work because that's life. Because you're human. You're not stupid. And eventually, you wind up being who you are. Deus nos criou mulher, Deus te criou homem. Aceita a criação do Senhor e se enquadre dentro do projeto dele. Mas eu tenho, irmã Jane, uma inclinação, eu não gosto de mulher. E hoje, até dentro da igreja, nós temos filhos de crentes que se declararam homossexuais. Vê o filho da cantora Eichla. Ninguém é obrigado a se casar. Casamento não é sacramento. E foi o Senhor Jesus quem disse que tem eunucos do ventre. Então tem gente que ele vai se dedicar ao celibato e não tem nenhum problema. Ainda que a sociedade chame de titio, de titia, de solteirão, de solteirona, conserve-se para o Senhor. Porque a palavra de Deus, é Paulo quem escreve, que o solteiro cuida das coisas de Deus. Então dedique a sua vida para o Senhor. Gaste-se, deixe gastar pelo Senhor. A teologia, inclusive, quer que esse texto seja uma menção aos homossexuais. Deus não nega a sua palavra. Então, se está me assistindo um homossexual, se você tem uma inclinação para isso, o Senhor ainda liberta, o Senhor transforma, e o Senhor faz de você um instrumento nas mãos dEle. Nós temos relatos de gente que foi alcançada pela palavra de Deus e foi transformado, e é feliz, irmão. E é feliz e bem-sucedido. E agora, fazendo um adentro à política. Nós estamos perto da política e você vai falar assim para mim. Irmã Jane, estava indo muito bem, mas eu não gosto de política. Eu também não sou muito chegada. Eu penso que política é igual cebola. Não é, irmã Conceição? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, irmão, bem fritinha em cima do bife, desce. Então, vamos só dar um adentro. Esse projeto de implantação da ideologia de gênero nos colégios, para que adolescentes queiram mudar de sexo, tá?
Não é só orientação. A orientação ela é benéfica, dentro dos parâmetros, obviamente, respeitando as idades, as faixas etárias. Mas não é isso, é implantação mesmo, tanto dos banheiros e dar a liberdade do adolescente decidir e até mesmo fazer uma cirurgia de castração. É um projeto do PSOL, que no atual governo foi tirado de pauta, mas não está arquivado. Então pense muito bem quando você for votar, for exercer o seu direito de voto. Porque essa é uma ideia do diabo, e tem muitos agentes dele querendo o poder para poder implantar isto. Aí você vai dizer assim para mim, eu vou votar nulo, porque eu não gosto nem do A nem do B. Eu também tenho uma palavra de Deus para você. A Esther estava lá dentro do palácio, quando o primeiro-ministro decidiu que ia matar todos os judeus. E o primo dela estava lá na porta do palácio, se vestindo com panos de saco e se humilhando diante do Senhor. E chegou a notícia para ela. Está acontecendo assim, assim, assado. E você pode fazer alguma coisa. Mas se você não fizer, socorro e livramento de outra parte virá. Mas não imagines que não vai te alcançar isso, porque vai te afetar. Então, por conscientização, se você não tem o melhor, escolha o menos pior. Mas analise, porque os valores cristãos estão em jogo nessa eleição. Que Deus os abençoe na pessoa de Cristo. Muito obrigado pela oportunidade, meus irmãos.